Muito bom estar aqui juntos para nós continuarmos a nossa jornada pelo Evangelho de João. Muito bom. Então abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em João capítulo 3. Queridos, eu vou ler o capítulo 3, do verso 1 até o 21. É uma leitura um pouco mais longa, então procure prestar atenção, porque essa história é a história talvez a mais importante da Bíblia, porque ela fala da salvação. Amém? Então vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não, vamos ler junto, nascer, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ler junto esse talvez seja o versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que... Amém? Vamos seguir. 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que pratica o mal aborrece a luz, não se achega à luz, a fim de não serem mostradas, arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas junto com Deus. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E pedimos agora, abrimos o nosso coração e te rogamos que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos revele a palavra, nos revele a tua obra, os teus pensamentos, os teus desejos para nós, como tua igreja, para cada um dos meus queridos. Que a tua palavra, que é o poder do Senhor para a salvação, esteja nos penetrando, transformando todo o nosso ser nessa noite, por causa do teu poder que opera
em nós. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria de trazer antes uma observação sobre esse texto. Esse texto, ele revela o desejo de Deus para a humanidade, a obra de Jesus Cristo. Ele revela a salvação. E é uma pretensão muito grande, é uma responsabilidade muito grande pregar esse texto, porque a salvação, ela pertence ao Senhor. Mas ela está nessa palavra, e eu desejo que Deus, que o Espírito Santo traga luz a essa palavra aos nossos corações, para que a gente entenda. E o entendimento desse trecho é talvez o entendimento mais importante da nossa vida aqui nessa terra. Amém? Queridos, eu estou trazendo aqui 4 pontos sobre esse texto, que eu considerei os mais importantes, porque tem muita coisa aqui. E depois, no final, eu tenho 2 observações. Mas para quem estiver anotando, o primeiro ponto está... Antes de eu entrar no primeiro ponto, no verso 1 diz que Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus. Ele era um religioso, um conhecedor da lei. Ele era um cara graduado em religião. Ele conhecia como se fosse hoje um cara, um pastor, um mestre. E a Bíblia diz que ele buscou Jesus de noite. No verso 2, diz assim, que ele de noite foi atrás de Jesus. E a primeira observação, antes da gente entrar no tópico 1, é que muitas vezes nós temos que entender que as pessoas, elas têm um receio. Assim como Nicodemos, ele tinha um medo de ser visto com Jesus, ele tinha uma insegurança, então ele buscou Jesus no momento onde ele não se comprometesse muito. Ele falou, eu vou de noite. Eu vou de noite porque a turma não me vê demais. Então, muitos de nós, a gente se achega a Deus de cara com um certo receio, sim ou não? Mas isso é normal. Agora Jesus deu crédito a ele. E depois, se vocês seguirem lendo, e nós vamos seguir o Evangelho, não hoje, né? Vocês vão ver que Nicodemos, posteriormente, ele honrou Jesus no sinédrio, perante os outros fariseus, e ele também ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus. Ele assumiu um compromisso com Cristo. Mas nesse dia especificamente, ele ainda estava meio ressabiado. Ele chegou para Jesus. Mas aí, ele chega para Jesus e falando assim, mestre, a gente vê que você faz muitas coisas, e que você é de Deus, que você tem um contato com o céu. E aí Jesus, sem que Nicodemos pergunte nada, ele vai no centro do coração de Nicodemos e do nosso. E ele começa a falar do reino de Deus. E ele vira para Nicodemos, então vamos ao nosso primeiro tópico, que é nascer de novo. Olha só, o verso 3. A isso respondeu Jesus, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, durante essa palavra nós vamos fazer uma construção, onde Jesus vai estar descrevendo o que é nascer de novo. E a primeira coisa que Jesus já choca Nicodemos e a nós, é que entrar no reino dos céus não tem a ver com uma reforma religiosa na nossa vida. Não tem a ver com uma melhoria na nossa vida. Nicodemos era um cara que seguia a lei. Ele conhecia e seguia a lei. E ele buscava o reino de Deus. E Jesus chegou e falou uma palavra para ele que quebrou o raciocínio dele. Como quebra o nosso? Querido, Jesus
a obra da salvação, o que Jesus nos revela nesse texto, ele rompe com o nosso entendimento. Talvez a gente tenha dificuldade de entender a graça e o amor de Deus, porque ela é contrária ao raciocínio humano. Jesus diz assim para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Ou seja, não se trata, o reino de Deus não se trata em melhorar o seu comportamento. O reino de Deus não tem a ver com uma reforma na sua vida religiosa, nos seus costumes. Não tem a ver com você parar de fazer uma coisa ou outra. O reino de Deus é algo muito mais profundo. O reino de Deus tem a ver com um novo nascimento, com um novo ser que você se torna, com uma obra do Espírito sobrenatural em nós, soprando em nós uma nova vida. Então não é uma reforma. É como se você, imagina que você compra uma casa, e essa casa, ela tem alguns probleminhas na pintura, e você vai e faz uma pintura nela, você dá uma reformadinha nela, e aí ela fica bacana. Só que o que Jesus está dizendo é que nós não dá para reformar o ser humano. O ser humano não dá para você colocar, olha, melhora isso, para de pecar aqui, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Não, não é isso. Não é você melhorar, é você morrer e ressuscitar com Cristo. Porque não tem conserto. O ser humano é uma casa que tem um solapão embaixo. É uma casa que tem uma trinca na sua estrutura. Você pode pintar, rebocar, ele vai trincar de novo. O ser humano é uma casa com aquele cupim de solo. Tem que meter o trator e acabar e derrubar. Jesus derrubou a religiosidade de Nicodemos. Falou assim, como que... Jesus já chega e falou assim, cara, você tem que nascer de novo. E isso é uma coisa meio difícil para a gente entender. Mas aí, ele pega e fala, tem algo em 2 Coríntios 4:6, coloca para nós, Douglas. Sobre a obra do novo nascimento. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá e ele mesmo resplandeceu aonde, querido? Em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aí, ele começa então, a primeira coisa é o novo nascimento. E dentro do novo nascimento, Jesus então no verso 5, diz assim, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito. Querido, então Jesus começa a colocar uma nova explicação sobre o novo nascimento. E ele coloca dois elementos, a água e o Espírito. E o que é interessante, para explicar a obra de Deus em nós, o profeta Ezequiel, quase 1000 anos antes, havia profetizado que Deus faria uma obra com a água e o Espírito no coração do ser humano. O ser humano não seria mais consertado pela lei, mas o ser humano receberia uma nova vida, um novo coração. E quase 1000 anos antes, o profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 25 e 27, ele fala algo que Jesus repete aqui. Vamos ver Ezequiel. Olha só. Imagina que Deus revelou ao profeta isso, lá atrás. Então eu jogarei, aspergirei água o quê? Pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, eu purificarei o ser humano. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito
novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. E olha agora, e porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Volta para o primeiro versículo que eu coloquei, acho que é o 25. Olha só, os dois elementos que Ezequiel fala. Primeiro ele fala, eu vou lavar vocês com a minha, diga, água. E segundo, eu vou trocar o coração de vocês. E eu vou colocar em vocês o sopro do meu espírito. Então Jesus, muitos anos depois, vem e diz assim, você tem que nascer da água e do espírito. O que quer dizer isso? Vamos lá. A água, querido, ela fala da purificação. A água fala do arrependimento. O que é que Jesus disse que tem que nascer da água? Todo aquele que se converte, para você nascer de novo, a primeira coisa que você e eu temos que fazer é nos arrepender dos nossos pecados. A pregação de João Batista, assim como a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, sempre envolveu esses dois aspectos: arrependimento e fé. Arrependei-vos e, que mais que Jesus falava? E crede. Arrependa-se e creia. É a água e o Espírito. Quando você crê em Jesus, você já crê porque o Espírito soprou em você. Então Jesus começa a mostrar. Primeiro ele diz para Nicodemos, a coisa não é de fora para dentro. Perceba, a primeira característica da salvação não é uma reforma exterior, é um novo nascimento. É a água e o Espírito brotando dentro de você e te dando um novo coração. E isso, querido, é uma obra de dentro para fora, não é de fora para dentro. A religião e as regras, elas querem nos transformar de fora para dentro. Ó, muda a sua roupa. Ó, tem que deixar o cabelo crescer. Ó, para de ver televisão. Ó, para com isso, faz aquilo. Ela tenta melhorar fazendo o quê? Cercando e trazendo melhorias em termos de hábitos. Sim ou não? Hábitos que são externos. Ó, não pode faltar do culto. Ó, querido, tudo isso que eu falei é bom. Só que o novo nascimento é algo de dentro para fora. É o sopro de Deus em nós, nos fazendo, nos transformando de dentro para fora. Da água, pela água e pelo Espírito. Ou seja, a pessoa que é tocada por Deus, ela se arrepende e ela recebe um espírito novo. O segundo ponto, querido, está no verso 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Querido, a segunda característica da salvação é que ela é uma obra que não é comandada pelo homem. Jesus disse assim, vocês precisam nascer o quê? De novo. Sim ou não? Agora a pergunta que eu digo para você, quando você nasceu, qual foi sua participação no seu nascimento? Você ajudou no parto? Você falou com a sua mãe? Falou, ei, estou aqui, já faz 9 meses. Preciso sair. Você coordenou alguma coisa? Qual foi sua participação no seu nascimento? 0. E qual é a sua participação no novo nascimento? 0. Deus está operando na igreja dele, naqueles que ele quer salvar. E ele desperta o nosso coração para ele. Ele nos desperta a ele. O vento sopra aonde quer.
E a gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Existe um caráter sobrenatural na salvação. É lógico que depois nós respondemos ao Espírito crendo, mas o sopro, ele vem do céu, você não participa. Deus te chama à salvação. Deus te convida à salvação. Deus te buscou, não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Amém, querido? Deus está vivo e está agindo, está salvando todo aquele que crê. E o terceiro tem a ver com isso. O movimento da salvação. Olha que interessante. No verso 13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá o quê? Desceu. Queridos, a terceira característica da salvação é que o movimento da salvação, ela é do céu para a terra. Ela não é da terra para o céu. O primeiro movimento que eu falei é que a salvação é de dentro para fora, não de fora para dentro. Não são costumes. É uma mudança interior. É uma voz interior do Espírito. E a segunda coisa que Jesus diz: ninguém vai para o céu, mas o céu veio para a terra, através de mim. A salvação não é algo que você bate aqui e conquista lá. A salvação é a graça divina que saiu do céu e veio para a terra. Não adianta você querer conquistar a salvação. Ah, eu vou conquistar a salvação. Eu vou fazer tanta coisa boa. Eu vou fazer muitas boas obras. Querido, o céu não custa nada. Mas você não entrará no céu porque tem dinheiro, porque você é bom, porque você dá cesta básica, porque você dá muita oferta, porque você faz muitas boas ações, porque você não falta um culto, porque você dá dízimo, porque você é uma boa pessoa. Você não vai entrar no céu por causa disso. Você vai entrar no céu só porque o céu desceu na terra através de Jesus Cristo. E todo aquele que olhar para ele será salvo. É um movimento do céu para a terra. O que está na terra não conquista o céu. As suas boas ações não conquistam o céu. Então Jesus diz assim: ora, ninguém subiu. Suas boas obras não sobem. Mas aquele que desceu, esse sim tem poder para salvar. Porque ele era o céu. E o que agrada ao céu é o que veio do céu. O que vem da terra é terra. E aí Jesus diz antes, no versículo anterior, ele fala assim: porque o que é carne, produz só carne. Mas o que é espírito, esse agrada a Deus. Amém, querido? A obra da salvação, ela partiu do céu, ela não partiu da terra. E isso é tão maravilhoso. E o quarto ponto tem a ver com isso. Tem a ver com uma comparação, uma outra palavra de Jesus que remete ao Velho Testamento, há 2000 anos atrás. Abra comigo, Números 21. Ah, não, desculpa, antes. Põe o versículo que eu vou falar. É o 14. Olha o que Jesus fala. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado, para que todo aquele que nele crê, aquele que olhar para ele seja o quê? Tenha vida eterna. Vamos entender isso. Quantos aqui já ouviram falar dessa serpente que foi levantada no deserto? Faz assim com sua mão. Vamos abrir esse texto. Números, da onde Jesus tirou essa fala? Números 21, verso 4 a 9. Que coisa maravilhosa. Jesus aqui vira para Nicodemos e ele dá um quarto ingrediente do que é a salvação. Nós estamos falando aqui, queridos, sobre as explicações de Cristo sobre o que é a salvação. E olha aí,
Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou o quê? Impaciente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão miserável? O povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Então o Senhor mandou entre o povo, o que, querido? Serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. E o que aconteceram? Morreram, começaram a morrer as pessoas. Deus mandou as serpentes para matar todo aquele povo. E as serpentes começaram a picar e as pessoas começaram a morrer. Veio o povo a Moisés e disse: nós pecamos, porque temos falado contra o Senhor e contra você. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: façam uma serpente abrasadora, ponham-na sobre uma haste, bem no alto, e será que todo mordido que olhar para a serpente, o que vai acontecer? Viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, acontecia o quê? Queridos, Jesus conta essa história. Ele fala assim para Nicodemos: Nicodemos, você lembra que no deserto o povo pecou e foram mordidos pelas serpentes. Serpentes com uma mordida letal. Uma mordida que não tinha jeito, morria. E começaram a morrer. Mas então eu levantei ali, falei para Moisés e trouxe misericórdia para com aquele povo. E a minha misericórdia foi: faça uma serpente de bronze, levante aquela serpente. E todo aquele que for picado e falar, eu vou morrer, se ele buscar a serpente e olhar nela com fé, o que vai acontecer? Ele vai ser o quê? Sarado, curado. E aí Jesus solta essa: assim importa que eu seja levantado, para que todo aquele que olhar para mim seja o quê? Perdoado e sarado. Querido, quando é que Jesus foi levantado? Quando ele foi colocado aonde? Isso foi uma ilustração que Jesus fez. O que ele estava querendo dizer? Jesus foi levantado na cruz. Pela cruz nos salvou. Querido, ele falou assim: do mesmo jeito que aquela serpente trouxe cura, trouxe libertação, aquela serpente, ela bloqueou a minha ira, ela cortou o poder da ira de Deus. Estavam todos sentenciados à morte. E por causa do olhar na serpente, foram perdoados e curados. Assim será. Queridos, tem uma coisa muito interessante aí. Porque Jesus diz assim, eu vou pular o 16 que eu vou falar no final. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o quê? Diga assim, não para julgar, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo. Queridos, vamos pensar. Raciocine com Cristo. Raciocine com a palavra de Deus e entenda a graça divina. O Filho do Homem não veio ao mundo para julgar o mundo, mas veio para salvar. Sabe por que Jesus não veio para julgar? Sabe por que Jesus não veio para julgar? Porque todos nós já estamos condenados se não olharmos para a serpente, para Cristo na cruz.
Nós somos o povo picado pela serpente. No Éden, a serpente nos picou. E ali entrou o pecado na humanidade. Todos nós estamos picados pela serpente. Toda a humanidade está envenenada, caminhando para a morte. E só existe um jeito de não morrer. É parar sua vida e olhar para o Cristo levantado na cruz e falar: tem misericórdia de mim. Eu creio que o Senhor é a salvação que foi levantada, que veio do céu para mim. Por isso que não se trata de melhorar a vida. Por isso que não se trata de costumes religiosos. Por isso que não se trata do esforço da terra para o céu. Porque de verdade nós somos as pessoas envenenadas pela serpente. E para nós só existe uma saída: olhar o Cristo levantado. Ali encontramos graça e misericórdia para os nossos pecados. Já não interessa o seu pecado. Por que Jesus não veio julgar? Porque julgamento existe entre o bom e o ruim. E aqui só existe ruim. Porque Romanos 3:23 coloca Douglas para nós. Olha o que Paulo nos diz. Paulo diz assim: não existe gente boa. Nicodemos chegou como... O que a gente pensa como cristão? Deus vai vir e vai separar os bons dos maus. Sim ou não? É isso que a gente pensa. Mas na verdade está errado. Deus vai vir e se levantar porque não tem bom. Porque só existe pecador. Porque todos pecaram e carecem do quê? Da glória e da misericórdia divina. Então Cristo não veio para julgar, porque não havia quem fosse julgado, porque todos já estávamos o quê? Condenados. Toda a humanidade está condenada. Todos nós estávamos condenados. E todo aquele que se aproximar de Cristo encontrará nele a salvação. Mas olha que reflexão maravilhosa. Jesus segue aqui no verso 18. Quem nele crê, quem olha para a serpente levantada, não é o quê? É curado, é perdoado, não é julgado. Mas o que não crê, querido, olha só, olha o tempo da frase. Preste atenção. Ele fala assim: quem crer em Jesus não será julgado. Mas quem não crê, agora é o passado. Já está o quê? Anteriormente, desde o Éden, já está condenado. É a mesma coisa. Por isso ele remeteu à história da serpente. Porque a serpente já nos condenou lá no Éden. Porquanto não crê no Salvador. Porque não quis olhar para a serpente. Porque a salvação, ela é para o mundo todo. Porém, ela só terá efeito para aquele que olhar para Cristo. Aquele que se recusar, olha só, porque não crê, porque rejeita o Filho de Deus. O que rejeita o Filho de Deus já está o quê? Essa é a obra da salvação. A obra da salvação é sobrenatural. É um movimento de dentro para fora. É um movimento do alto para a terra. É um movimento de Deus para salvar uma geração, uma humanidade que está totalmente condenada. Essa é a salvação. Por isso que Jesus não veio para julgar. Jesus veio para salvar. Para terminar, queridos, eu queria trazer uma reflexão rápida aqui com vocês. Como fica, então, verso 21 diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas junto com Deus. Aqui ele está falando dos que são novos nascidos de novo. Queridos, mas se a salvação é uma obra interior, de dentro para fora, é uma obra do céu para a terra,
É um despertar de Deus para nós, o ser humano. Como é que eu sei se eu sou salvo e se eu nasci de novo? E aí, eu queria deixar três observações sobre isso. Primeira coisa, aqueles sinais da pessoa que nasceu de novo. O espírito da pessoa tem fome. Como que você sabe se você tem o Espírito de Deus em você? Porque você vai ter fome. Porque onde há vida do Espírito, há fome de coisas espirituais. E a minha pergunta para você é: você tem fome de estar aprendendo da palavra de Deus? Você tem fome de estar junto com os irmãos? Você tem, aquele que é nascido de Deus, ele tem fome, ele tem vontade de ir no culto. Ele não vem no culto para cumprir um rito religioso e ser salvo. Percebe a diferença? Ele vem no culto porque ele tem fome. Ele quer estar com Deus, ele quer estar com os irmãos. Ele lê a Bíblia não é porque é obrigado a ler. Ele lê a Bíblia porque ele tem fome. Porque o Espírito dele pede que ele ore. O Espírito dele empurra ele para a oração. Sim ou não, queridos? Quantas e quantas vezes eu e você acordamos agoniados? Às vezes até de madrugada. Quantas vezes? E a gente se ajoelha do lado da cama e clama ao Senhor. Já aconteceu isso com você? Sabe por quê? Porque algo dentro de você te chama e fala assim: está na hora de você se alimentar. Você precisa do meu Espírito. Você precisa clamar. Você precisa se alimentar de mim. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí você ora, você clama, você chora, você lê um salmo, você lê a palavra de Deus e o seu espírito se ganha força. Primeira característica do novo nascido. O novo nascido tem, diga, fome. Ah, mas eu conheço uma pessoa que diz que é crente, mas não tem desejo nenhum de frequentar a igreja. Provavelmente não nasceu de novo. Porque ser crente não é dizer que é crente. Ser crente não é falar que é crente. Ser crente é dar frutos do novo nascimento. A segunda coisa que é o fruto do novo nascimento. O novo nascido, ele não se sente confortável mais com o pecado. Ele não se sente mais confortável com o pecado. Queridos, quando a gente nasce de novo, a gente começa uma caminhada de crescimento na fé. E a gente peca. E a gente erra. Só que, meus irmãos, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, quando erra, se sente mal. Se você erra, se você sabe alguém que está fazendo coisa errada e não sente incomodado, não tem o Espírito Santo de Deus. Se você rouba e fica feliz com isso, se você agride as pessoas e se contenta com isso, se você vê uma pessoa caída no chão e você ainda passa e dá um chutinho, não tem o Espírito Santo em você. Pode orar, pode clamar ao Senhor por misericórdia, porque o que está no seu coração não é o Espírito de Deus. Se você convive bem com o pecado, com certeza Deus não está em você. Ai, pastor, que coisa dura. É a verdade. É melhor eu falar isso para você se arrepender, do que você sair aqui achando que vai para o céu tendo um comportamento pecaminoso. Porque o novo nascido, ele pode pecar, mas ele se sente mal. Sim ou não? Eu preciso apontar para você o seu pecado, para você se sentir constrangido? Quando você peca sozinho, precisa que alguém te aponte o dedo para você se sentir mal? Não. Se você se sente mal quando erra, saiba de uma coisa: o Espírito de Deus está em você. Amém? E o Espírito de Deus te constrangerá para que você fale assim: eu preciso melhorar, eu vou crescer, eu vou abandonar esse comportamento, eu não quero mais ser assim. Amém, queridos? Eu não estou falando que você sairá daqui perfeito. Eu não estou falando que quando você nasce, você já nasce andando, falando e com um PhD ou doutorado. Se você nasceu de novo, você vai entrar num processo de santificação, onde você cada dia vai ficar mais incomodado com as coisas erradas na sua vida. E o terceiro e último, você vai apresentar frutos diferentes. Você vai aparecer na sua vida
dons, talentos, características que você não tinha. Porque Deus vai fazer de você uma nova pessoa. Eu vou dar um exemplo por mim. Naturalmente, jamais eu estaria pregando aqui. Porque o meu temperamento é de eu ficar escondido. Eu não gosto. Eu gosto de ficar na minha. Olha a minha rede social, não tem nada. Eu gosto de ficar escondido. Eu gosto de ter um carro velho. Eu gosto de não ser notado. Essa é a minha característica. Se eu troco de carro para agradar minha mulher. Não sei se ela está vendo a live, mas é. Querido, eu não estou nem aí, eu quero ficar escondido. Mas o Espírito Santo de Deus te capacitará para você fazer coisas que você achou que você nunca ia fazer na sua vida. Amém? O Espírito vai abrir sua boca, o Espírito vai te dar dons, o Espírito vai te dar caminhos novos, criatividade nova, porque você se tornou uma nova o quê? Criatura em Cristo. A glória de Deus vai fazer aparecer em você uma nova pessoa. Você já viu uma pessoa convertida? Principalmente quando você conhece ela antes e depois. Ela não muda? Muda bastante. Porque o caráter de Cristo muda ela. Para terminar, quero chamar os músicos e pedir que você projete aí o versículo 16. A cereja do bolo desse texto é João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Pense nisso tudo que eu falei. E agora leia esse versículo. E entenda ele. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não o quê? Não caminhe para a morte, mas tenha vida eterna. 6 coisas sobre esse versículo. Primeiro, sobre a salvação. A força motriz da salvação. O que moveu Deus? Porque Deus, a força motriz da salvação é o amor. O autor da salvação, Deus Pai. Porque Deus amou. O mediador da salvação, o Filho unigênito do Pai. O destinatário da salvação, porque Deus amou o mundo. Todo mundo recebeu o direito à salvação. Mas o beneficiário da salvação, todo aquele que nele crê. Ou seja, como eu citei, a salvação, ela foi projetada por Deus para todos, mas só vai se beneficiar da salvação aquele que nele crê. E o galardão, o presente da salvação, qual que é? A vida eterna. Queridos, o maior presente e a coisa mais importante que nós temos que aprender, que entender, é que Deus nos viu condenados e Ele levantou o próprio Filho naquela cruz para nós, para que todo aquele que olhar para a cruz, e essa música diz, eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do... Nós vamos cantar essa música. Eu não sei como.